E se houvesse duas Austrálias na história? O destino da Austrália poderia ter sido muito diferente durante a Grande Depressão? Mais de 6% dos eleitores apoiaram a secessão em um referendo estadual no estado da Austrália Ocidental. Eles queriam sair da Federação Australiana, criar uma nova nação e possivelmente retornar ao Império Britânico. Mas, como um domínio independente, o parlamento aprovou a lei de secessão em 1934 e a delegação foi até Londres. O parlamento britânico, alegando convenções constitucionais, recusou-se a agir. O ímpeto sumiu e o capítulo de quase secessão acabou em decepção para os locais. Mas e se tivesse ocorrido? Hoje, a Austrália Ocidental continua sendo o maior estado da Austrália em área. É também o estado com o nome menos original, cobrindo cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados no terço oeste do continente. A Austrália Ocidental é a segunda maior subdivisão nacional do mundo. Ela só é superada pela República de Sakha, na Rússia, e é uma das regiões mais isoladas geograficamente da Terra. Sua capital, Perth, fica a cerca de 1.100 quilômetros de Adelaide, a metrópole mais próxima a leste. Então você pode entender por que ela é tão isolada. Apesar desse isolamento, a Austrália Ocidental abrange um tipo de terreno de tirar o fôlego. Ao longo do sudoeste ficam florestas de tipo mediterrâneo, vinhedos e fazendas em Margaret River, além de um clima também do tipo mediterrâneo. Ao mover-se um pouco ao norte, a paisagem torna-se semiárida. É a região do cinturão do trigo deles, depois entrando em vastos desertos como o Grande Deserto Victoria, Gibson e o Grande Deserto de Areia. Em contraste, o extremo norte tem clima tropical em Kimberley, com litorais mais acidentados e influência de monções. A natureza é severa em várias regiões, com máximas de até 9 graus Celsius no verão e vida selvagem perigosa no ambiente. Apesar de ser vasta, a população da Austrália Ocidental é concentrada. Dos quase 3 milhões de habitantes, mais de 90% vivem no sudoeste, sendo cerca de 80% na Grande Perth. Centros regionais como Geraldton, Bunbury, Albany e Calgary têm algumas dezenas de milhares de pessoas cada. Fora das periferias, a terra é vasta e pouco habitada. A própria Perth às vezes é descrita como a capital mais isolada do mundo, e esse isolamento está ligado ao caráter econômico da Austrália Ocidental. O estado possui muitos recursos naturais, incluindo minério de ferro, gás natural, ouro, níquel, alumínio, lítio, terras raras e cobalto. Em 2022, as indústrias de minerais e petróleo somaram cerca de 183 bilhões de dólares australianos, representando 94% da Austrália Ocidental e quase 46% das receitas de exportação comercializáveis do país. A Austrália Ocidental produz 34% do ferro mundial e detém cerca de 30% das reservas conhecidas. Se somar ouro, níquel, lítio, alumínio, petróleo e outros, eles viram uma potência em extração. Eles representam quase o PIB nacional, com 455 bilhões de dólares australianos e têm o maior PIB per capita do país. Mais de 135 mil dólares australianos por pessoa contra 74 mil. Isso foi essencial. Naquela época, os moradores achavam que contribuíam muito para o governo central e as finanças da Austrália, mas recebiam pouco apoio. Claro, isso era naquela época. Não sei se esse apoio existe hoje. Além dos recursos naturais, finanças, imóveis, seguros e turismo também cresceram. Em 2019, o turismo gerou cerca de 9 bilhões de dólares, enquanto a produção de trigo rendeu apenas 3 bilhões e meio à Austrália. A Austrália Ocidental reforça sua identidade cultural e simbólica com o emblema do cisne negro. Ele se destaca na bandeira do estado, ao lado da Union Jack britânica e da bandeira do Cruzeiro do Sul. Destaca as origens coloniais da Austrália Ocidental e sua distinção.
já que a colônia britânica foi fundada em 1829, quando o capitão James Stirling estabeleceu a colônia do Rio Swan. Inicialmente era uma colônia isolada do resto da Austrália, assim como os primeiros assentamentos penais em Nova Gales do Sul e na terra de Van Diemen. A Austrália Ocidental também foi planejada como colônia livre, atraindo colonos com promessa de terra e oportunidade. Porém, as condições ambientais, o isolamento e a falta de mão de obra forçaram a colônia a aceitar condenados. Entre 1850 e 1868, acredito que para apoiar a economia em dificuldades. No século XIX, a Austrália Ocidental tinha governo, leis e costumes próprios, com pouca interação com o leste, que evoluiu diferente social e economicamente. A Federação da Austrália, em 1901, marcou a união deles à nova comunidade, sendo a última das 6 colônias originais a aceitar, fazendo isso com considerável hesitação e oposição interna. A longa separação contribuiu para uma identidade regional distinta, que ainda influencia as atitudes políticas e culturais no Estado hoje, incluindo aquelas discussões recorrentes sobre autonomia e até independência. Dada a robustez, não é surpresa que ideias separatistas tenham existido em algum momento. Sentia que a Austrália Ocidental mandava riqueza ao governo central, mas recebia menos em retorno federal. Em 2008, líderes como o ex-primeiro-ministro Richard Court apontaram desequilíbrios. A Austrália Ocidental gerava 35% da renda de exportação do país, mas recebia menos de 6% das redistribuições do GST. Colonial é outro ponto. O ministro Norman Moore sugeriu secessão e defesa independente, possivelmente com apoio da China. Pesquisas de opinião durante a Covid-19, quando fecharam suas fronteiras, mostraram que cerca de 28% das pessoas apoiavam a secessão total. Isso está longe de ser a maioria. Mas eu acho que quando 1/3 das pessoas quer independência, é preciso abordar algumas das questões que estão causando isso. O sentimento moderno de secessão, embora menor, ecoa os movimentos históricos de muito antes de 1920. Como dissemos no início do século XX, eles tentaram seriamente sair da Federação Australiana. O auge do movimento pela independência ocorreu na Grande Depressão, quando crises econômicas, desemprego e insatisfação com políticas federais fizeram muitos na região sentirem-se injustiçados pela Commonwealth. A Liga do Domínio da Austrália Ocidental respondeu lançando uma campanha de secessão, alegando que o Estado estaria melhor como domínio independente no Império Britânico. Em 1933, um referendo estadual teve apoio de 66% dos eleitores para a saída da federação. Apesar do mandato claro, a tentativa fracassou. Como dissemos, uma delegação foi a Londres pedir ao governo britânico que promulgasse a separação da Austrália Ocidental. Porém, os britânicos, baseados no Estatuto de Westminster, foram firmes e decidiram que a Constituição australiana só poderia ser alterada com a aprovação expressa de toda a federação. Essa decisão desanimou o movimento e, em 1938, o sonho da secessão estava arruinado. Ainda assim, esse capítulo mostrou que a secessão na Austrália era mais do que conversa fiada. Ela esteve perigosamente perto de se tornar realidade. Principais reclamações seguem: centralismo econômico, desequilíbrio populacional, fórmula do GST, burocracia federal e regulamentação. Separar-se agora seria muito difícil legalmente, pois a Constituição australiana não prevê esse mecanismo. O artigo 28 permite alterar a Constituição só por referendo, com maioria nos estados e entre eleitores nacionais. Eles precisariam aprovar um referendo de secessão, depois um nacional para mudar a Constituição, com apoio de 4 dos 6 estados e maioria nacional. É quase impossível, já que os estados do leste provavelmente não aceitariam, a menos que recebessem compensação. Até o povo da Austrália Ocidental pode se dividir diante dos custos da independência, mas se eles conseguirem realizar essa impossibilidade política, podem até se sair muito bem. Economicamente, eles provavelmente conseguem se sustentar sozinhos. Exportações geram receita significativa,
representando cerca de 17% do PIB da Austrália, cujo PIB per capita está entre os mais altos do mundo. O comércio exterior é intenso com a Ásia. China tem grande participação, Japão 11% e Coreia do Sul 6%. Uma Austrália Ocidental independente teria credibilidade econômica. Mesmo assim, a relação com a Austrália hoje gera investimentos federais em saúde, educação, bem-estar, infraestrutura, pensões, defesa e imigração. A Austrália Ocidental teria que replicar ou renegociar todos esses serviços sozinha. Ela precisaria criar controles de fronteira, polícia nacional, defesa, infraestrutura, diplomacia, tratados comerciais e cidadania. Sua posição no Indo-Pacífico lhe dá valor estratégico, mas haveria pressão para escolher alianças, manter a Commonwealth, seguir com a Austrália ou se aproximar de Indonésia, Singapura, China ou Estados Unidos. A influência australiana na região diminuiria bastante. Além de perder metade da costa, a Austrália Ocidental responde por quase 40% das exportações e metade da riqueza em recursos. Em resumo, o tamanho, recursos, economia, identidade e geografia tornam a Austrália Ocidental uma forte candidata à independência. Quase conseguiu isso em 1933 e flerta com essa ideia desde então. A força econômica e o orgulho regional mantêm o Axis em evidência pública. Provavelmente usam essa retórica separatista para negociar melhores condições fiscais, investimentos e voz nas decisões da federação. Você acha que deveria ser independente? Comente. Obrigado por assistir. Obrigado aos meus apoiadores pelo apoio direto e até a próxima com mais conhecimento geral.